Caro aluno da mentoria AGU na Certa, se você está aqui é porque o seu sonho é ser um membro da AGU, um procurador da Fazenda, um procurador federal, um advogado da União, e o nosso time está aqui para fazer esse caminho muito mais rápido, muito mais certeiro, muito mais eficiente para você. Mas para você fazer parte desse time é importante você entender a metodologia que nós criamos. Em primeiro lugar, a mentoria da AGU ela é formada exclusivamente por membros da AGU. Todos os nossos coordenadores são pessoas que já fizeram esse caminho e estão aqui para tentar encurtar esse caminho, que é um longo caminho. A gente sabe que o concurso da advocacia pública é um concurso muito difícil. E o maior desafio é vencer um edital, que é praticamente um curso de direito. Nós temos 18 matérias para estudar, para que você esteja preparado para começar essa jornada. Porque essa jornada ainda tem a fase da prova escrita e a fase da prova oral, fora outras fases, como investigação e etc. Mas a fase da prova objetiva é a fase que costuma, geralmente, fazer com que os candidatos desistam. Por quê? Muitas vezes eles pegam o edital, começam a estudar, mas abandonam porque percebem que em poucos meses não andaram praticamente nada do edital. Então, nós montamos uma metodologia que vai encurtar esse caminho, vai poupar o seu tempo. E ela é baseada em, basicamente, 3 pilares. E a gente vai explicar, esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas é importante que você assista até o fim para que você entenda como é que a gente vai poder te ajudar a percorrer esse caminho longo. Então, quais são os 3 pilares da nossa mentoria? Primeiro, você não vai mais gastar tempo montando o seu cronograma de estudos. Nós montamos todo o cronograma por meio de uma plataforma inteligente que vai coletar os dados relativos ao seu tempo de estudo, aos seus dias de estudo, à sua velocidade de estudo e vai montar semanalmente um cronograma. Então, esse é o primeiro pilar, a montagem de um cronograma. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro pilar. Nessa montagem do cronograma, nós colocamos todas as matérias que são divididas em matérias primárias e matérias secundárias. As matérias primárias, elas vão ter um período de revisão, resolução de exercícios e formulação de resumos. Então, você estuda uma matéria, a gente coloca exatamente todos os tópicos que você tem que estudar e depois a gente pede para você revisar, fazer exercício e elaborar um resumo. Bom, as matérias que são de um ciclo secundário, que são matérias que variam muito de um edital para o outro, a gente tem apenas o estudo. A gente não vai cobrar de você revisão, exercício, etc. Mas nós definimos metas diárias a serem cumpridas e elas são cumpridas a partir do método Pomodoro, que é um método de contagem de horas líquidas de estudo. E o aluno, então, recebe um boletim do seu desempenho. Então, há gráficos que são feitos semanalmente para mostrar como é que está o desempenho do aluno. E nós acompanhamos esses gráficos. E quando o aluno não está cumprindo as metas, a gente se oferece a ajudar. E se o aluno está cumprindo as metas, nós também entramos em contato para parabenizar. Mas o importante é que o aluno consegue ver diariamente quando é que ele terminaria o cronograma de todas as matérias da AGU. Então ele consegue ver, se ele começa a atrasar nas metas e o sistema pergunta, você cumpriu a meta de hoje? Ele fala, não. Ele começa a falar, olha, a partir de agora você só vai cumprir daqui a tantos meses do cronograma, você está postergando demais. E muitas vezes o aluno sente a necessidade de aumentar talvez as horas diárias ou cortar aquele cineminha extra que teria durante a semana para conseguir cumprir a meta. Tudo isso para que realmente seja possível estudar todas as matérias da AGU. Esse é o grande desafio. Então, quando o aluno tem algum problema e não consegue cumprir, o sistema ele reformula todas essas metas. Então, é um sistema totalmente personalizado. O aluno consegue ver o seu desempenho e nós também. E ele consegue reformular e consegue personalizar também. Então, vamos supor que você seja um aluno que você já trabalha muito com, por exemplo, direito ambiental. E você não quer estudar direito ambiental, porque essa matéria você já domina. Então, você pode ir lá e falar, não, essa matéria eu não quero estudar. Ou então, tem uma matéria que você tem dificuldade. Então, você vai lá e fala, olha, nessa matéria, eu sou um aluno iniciante. Eu quero que as metas tenham mais tempo. E o sistema vai reformular. É um sistema muito prático, muito intuitivo. Então, a primeira coisa você não vai perder tempo fazendo o seu cronograma e você vai saber exatamente se você está caminhando tempo suficiente para cumprir esse cronograma. É isso que é importante, porque se você pegar e começar a estudar por meio de livros muito extensos ou PDFs muito extensos, você vai ver que você não vai conseguir nunca vencer esse edital. Ou então, quando você vencer, você já está tanto tempo sem estudar a primeira matéria que você já esqueceu. Então, por isso que a nossa mentoria ela vai fazer todo esse trabalho de formulação dos seus estudos para você. Esse é o primeiro pilar da nossa metodologia. O segundo pilar a nossa mentoria não é um produto de atacado. A gente não vende aqui um produto que você vai como encontrar por aí, mentorias que são simplesmente uma espécie de autoajuda melhorada. Não, nós não estamos aqui para ser um coach pessoal de autoestima. A nossa mentoria é uma mentoria técnica que vai pegar e vai te encaminhar para a solução dos problemas reais do candidato da AGU. Então a gente vai pegar e falar o seguinte, olha, você tem um problema real, eu não tenho tempo durante tal período, eu não consigo fazer resumo, quais são as técnicas de resumo? A gente pega e marca uma reunião personalizada.
Nós temos toda semana um time disponível para conversar, principalmente com os alunos que estão tendo dificuldade em cumprir as metas. Lá na nossa plataforma, no sistema da AGU na Certa, você tem a possibilidade de enviar dúvidas e conversar com os mentores. Mas além disso, se você achar necessidade, você pode marcar a qualquer momento uma reunião com os nossos coordenadores pedagógicos, que, lembramos, são todos procuradores. Então, a grande diferencial é que você não vai estar simplesmente falando com a máquina, você vai estar falando com uma pessoa preparada e que vai tentar resolver os seus problemas em relação aos entraves, aquela trava que você está tendo no estudo. Professor, não estou conseguindo entender tal coisa. Como é que a gente vai resolver? A gente vai achar uma solução para você. Então, o segundo pilar da nossa mentoria é um atendimento personalizado com o seu mentor. Então, aqui a gente vai ter as reuniões que são pessoais, as reuniões pessoalizadas, todas por meio da internet. Você pode estar no lugar que você quiser, no Brasil, pode estar de férias, viajando, você tem a possibilidade de conversar com o mentor. E o terceiro pilar é treinamentos coletivos. Então, como é que funcionam esses treinamentos? Toda semana, ou dentro de uma periodicidade que a mentoria considerar necessária, que pode ser menor do que isso, a gente vai estar passando para você materiais para serem estudados específicos para a AGU. Então, por exemplo, o aluno que ingressa na mentoria, ele passa a fazer parte de uma lista de distribuição de mensagens e a nossa coordenação vai entrar em contato sempre dizendo o seguinte: olha, nesta semana fizemos um treinamento sobre tal matéria, postamos um paper sobre tal matéria, lá são indicadas as doutrinas que você deve priorizar nessa matéria, quais são os temas que mais caem nessa matéria, ou então fizemos um treinamento de peça, ou então fizemos um treinamento de desempenho, de melhora de desempenho nos estudos. E isso é postado na plataforma e o aluno é estimulado a ingressar e nós sabemos exatamente aqueles que estão cumprindo com esse treinamento coletivo. Então, esse treinamento coletivo pode ser um treinamento de jurisprudência. Então, muitas vezes nós chegamos lá e falamos: nós vamos fazer aqui, postar um treinamento coletivo sobre quais foram os principais julgados do Supremo Tribunal Federal neste semestre. E aí o aluno é convidado e recebe essa mensagem, recebe um convite a fazer parte desses treinamentos. E esses treinamentos, eles são específicos para a AGU. Então, por exemplo, quando se ensina uma peça, a gente não vai simplesmente ensinar a peça, a gente vai falar assim: essa peça é relevante para a AGU? Será que um procurador entraria com essa peça judicial? Bom, essa peça judicial não costuma ser uma peça de advocacia pública, então a gente tem que focar mais na resposta a essa peça, no pedido de informações ou num recurso, como a suspensão de segurança, que é um recurso muito comum dentro da advocacia pública. E aí, esse treinamento é um treinamento que pode envolver peça, pode envolver jurisprudência, pode envolver prova oral, e o aluno tem que estar atento. Então, o aluno é convidado a fazer atualização jurisprudencial 2 vezes por semana e aí a gente vai, então, postando esses treinamentos. Então, vamos relembrar a nossa metodologia. A nossa metodologia é: o aluno da mentoria da AGU não precisa se preocupar em formular o seu plano de estudos. Ele vai ter as suas metas e essas metas vão passar a métrica de estudos, vão mostrar como é que esse aluno está tendo seu desempenho por meio de inúmeros gráficos e vai contar para nós se esse aluno precisa de um tratamento especializado, se ele está falhando muito nas metas, se ele está muito lento, se ele está muito acelerado, talvez pulando algumas coisas, enfim. Então, o aluno que entra na nossa mentoria, ele não precisa mais se preocupar em organizar os seus estudos vão ser organizados todos online por meio de um sistema inteligente. Em segundo lugar, a gente tem um tratamento individualizado, é o segundo pilar, reuniões pessoais com procuradores. E em terceiro lugar, nós vamos ter o quê? Os treinamentos coletivos, que são passados periodicamente para os alunos. Então, seja bem-vindo à nossa mentoria. Esse é um método que realmente é eficaz e que vai conseguir fazer com que você se prepare para esse tão sonhado concurso. Lembrando que o concurso da AGU é um concurso muito difícil de se vencer quando o edital sai. Então, a preparação prévia é muito importante, porque nós temos 18 matérias. Nenhum ser humano conseguiria estudar em condições normais todas essas matérias dentro de um prazo de edital. Então, nós pensamos numa preparação que leve em conta um tempo razoável, mas que também permita que o aluno faça um preparatório prévio. Bom, então, essa é a nossa metodologia. Nós convidamos você a conhecer o nosso método e nos colocamos aqui à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que possam ser úteis aos nossos alunos. Um grande abraço.